Fala, carequetes e carequetes, como é que tá a semana de vocês? Por aqui tá beleza, tirando o calor que já encheu o saco, né? E pra falar a verdade, a temperatura hoje vai subir mais ainda, porque hoje é dia de polêmica aqui no canal do Xavier, o seu careca favorito. Por que ser de direita? Para muitas pessoas, sobretudo as de esquerda, ser de direita seria ser contra os pobres, ser a favor de exploração de trabalhador, ser individualista, ser bobo, feio e mau. O teu horror, pobre! Então por que motivos alguém teria para se considerar de direita? Talvez porque quase como tudo que a esquerda fala, isso também é uma mentira. Então se você quer ver o Carex mais uma vez descendo o cacete em esquerdista mal intencionado, deixa um like, se inscreve e clica no sininho, que na volta da vinheta eu não vou deixar pedra sobre pedra. Vai! E você sabe bem que eu não vou deixar pedra sobre pedra. Na guerra política existe uma coisa chamada rotulação. Sabe quando mesmo antes de você sequer abrir a boca num debate e aí já estão te chamando de uma cacetada de coisas? Pois é, isso é uma estratégia muito antiga e na verdade muito esperta. E a intenção dela é derrotar o adversário muito antes da batalha começar. Quando você atribui ao lado político adversário algum rótulo maligno, antes mesmo do debate de ideias começar, já se estabelece a ideia de que você seria do bem e o seu adversário do mal. Dessa forma, ao invés de você precisar combater as ideias, você já entra no debate com um tipo de verniz moral, um tipo de vantagem do ponto de vista ético. Cara, posso ver no olho da sua mente que você colocou leite normal num desses copos pra tentar me fazer quebrar a dieta vegana. Eu fico com de soja. Valeu, mané. Exemplo, imagina que você está jogando videogame com 5 amigos seus e bate a maior fome. Eles todos querem pedir pizza de calabresa, mas como você é vegetariano, você quer uma de rúcula com capim, sei lá, essas paradas aí que vegetariano come. Só que só você sozinho quer comer esse troço. Você sabe que você é voto vencido e não tem como convencer eles que pizza de espinafre com brócolis é melhor do que a de calabresa. Aí o que você faz? Você cola uma narrativa de que comer pizza de calabresa é ruim, porque linguiça calabresa é feita de porco e os porquinhos sofrem na hora do abate, e que os porcos são tão bonzinhos quanto cachorros, e que quem come linguiça está contribuindo para o sofrimento de milhares de porquinhos e pipipi popopô. Aí, como ninguém quer ser taxado de matador de porquinho, seus amigos acabam aceitando a sua sugestão de pizza de hortelã com menta. Mentira, na vida real seus amigos iriam rir de você e te mandar tomate cru, o que já que tu é vegetariano tu deve gostar bastante, né? Vai se fuder! Mas você entendeu como a mecânica da narrativa funciona, né? E é claro que na vida real as coisas não são tão simples como nesse exemplo que eu dei. Na vida real, esse processo de rotulação leva anos para ser implantado e ele acontece através dos mais diversos modos. Através dos meios acadêmicos, da ficção, como o Carex vive falando, e, é claro, através da mídia. Quando finalmente se consegue que um rótulo cole, ou seja, que um determinado lado político, ideia ou doutrina política seja demonizada, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de defender aquela ideia. E se ninguém defender uma ideia, obviamente ela é vencida muito facilmente. E essa introdução toda foi só para explicar o porquê da nossa sociedade atual o direitista ser tão mal visto pela maioria das pessoas. Fala sério, de você ver o título desse vídeo ou escutar eu falando com todas as letras que eu sou um direitista, isso já te dá um friozinho na barriga, né? Com certeza já tem uma lista de palavras terminadas com ista passando na sua cabeça nesse exato momento. Na melhor das hipóteses, para você eu sou um machitos, e na pior eu sou um NASA. E não é para menos, afinal o processo de rotulação da direita tem funcionado a todo vapor desde muito antes de você nascer. A associação da direita com NASA, aquele pessoal que envia foguetes para a Lua, sabe, o YouTube? A associação com NASA ocorre desde a Segunda Guerra, mas a ideia de que o cara de direita conservador e anti-esquerda é um retrógrado, um cara parado no tempo, um explorador de pobres, isso tudo já é falado desde o século XIX. Na verdade, desde a Revolução Francesa. Ué, careca, mas os nazis são de direita mesmo, ou você é daqueles que acha que eles são de esquerda?
Então, eu gostaria muito de poder falar sobre isso, mas para entrar nesse assunto eu teria que citar o livro proibido do Bigodinho, aquele onde ele conta todos os motivos pelos quais ele criou o movimento NASA. E não tem como isso acontecer sem que o careca sofra consequências. E isso por si só já ilustra bastante sobre o processo de rotulação da direita. Simplesmente as pessoas de direita são taxadas de NASA e é vedada a elas a argumentação em contrário. Se você não pode falar sobre os NASA, como é que você vai provar que você não é um NASA? Mas o que eu posso te falar é que uma grande parte dos historiadores, sobretudo os que não são militantes políticos, colocam os NASA na terceira via. Ou seja, nem esquerda nem direita, ou na verdade nos dois. Visto que tanto a ideologia do Bigodinho quanto a do anãozinho italiano lá tinham ideias de direita e de esquerda. Então um dia, se eu descobrir um meio de fugir da observação do grande irmão, eu tento falar sobre isso aqui de uma forma mais aprofundada, beleza? Como todo mundo sabe, ou deveria saber, o conceito de direita e esquerda nasceu na Revolução Francesa, quando as classes baixas se revoltaram com a desigualdade entre eles e a nobreza e o clero. Aí eles resolveram fazer uma revolução para que todo mundo fosse igual. E aí, após matar milhares de pessoas, porque nada melhor para promover a igualdade e a fraternidade do que matar um monte de gente, né? Ah, bom, então assim sim. Aí, depois de matar milhares de pessoas, começaram a ser feitas reuniões para decidir como a sociedade francesa seria depois daquela confusão toda. E aí, quem queria que não houvesse mais diferenças entre as classes sociais se sentava à esquerda, e quem queria que as coisas continuassem a ser como eram, se sentava à direita. E eu não vou entrar no detalhe que muito esquerdista diz que na verdade a Revolução Francesa foi arquitetada pela burguesia e que na verdade os trabalhadores só foram manipulados para derrubar a monarquia e deixar os ricos que não eram nobres no poder. Mano, em absolutamente toda a Revolução Trabalhista, o trabalhador sempre é manipulado. Essa é a essência de uma revolução trabalhista, botar o trabalhador na linha de frente para sair na porrada enquanto alguém fica com os espólios. Mas enfim. Então, basicamente, o cara de direita é o camarada que queria que a sociedade permanecesse como ela era antes, com uma diferenciação entre as classes sociais. No contexto da França do século XVIII, isso significava pensar que quem é nobre tem que ser nobre e quem é pobre tem que ser pobre. Ah, então o direitista é sim um cara que quer que o pobre continue pobre e o rico continue rico. Ah, isto é coisa de pobre. Bom, se política e história fosse tão simples assim, todo mundo era especialista, né? Mas as coisas não são tão preto e branco assim. Um dos pensadores que mais influenciaram a Revolução foi o inglês John Locke. Locke fez um rebuliço no começo do século XVIII quando disse que os reis não poderiam fazer o que quisessem. Naquela época, o direito e a vontade do rei eram considerados sagrados. Ou seja, o rei podia fazer o que quisesse dentro do seu reino que ninguém poderia contestar. Já Locke dizia que quem deve decidir as coisas numa nação é o povo. Isso não foi algo exatamente novo, já que a democracia, literalmente poder do povo, é um conceito grego bem antigo. Mas como após a era medieval o poder dos reis se estabeleceu como sendo absoluto, um cara falando essas coisas era sim algo revolucionário. E falando em revolução, outra coisa que o Locke defendia era que se o povo não estivesse mais contente com as ações de um rei, ele poderia derrubá-lo. Aí você vai dizer, então daí que veio a ideia da esquerda francesa de matar os reis. Sim, mas por outro lado, Locke defendia conceitos que mais tarde seriam abominados pela esquerda, como a liberdade individual, liberdade religiosa, e conceitos econômicos que mais tarde iriam influenciar caras como Adam Smith, o chamado pai do capitalismo. E que conceitos seriam esses, carex? Um deles é o direito à propriedade privada. Ser de direita significa pensar que quando você trabalha, você ganha algo de valor material em troca. Seja sal, como em Roma, arroz, como no Japão, ou dinheiro mesmo. E esse algo de valor lhe permite comprar, ou seja, trocar isso por coisas que lhe interessam. E uma vez compradas, essas coisas são suas para fazer o que você quiser com elas. Esse pensamento é o que permite que você esteja aí na sua casa, sentado na sua cadeira, vendo esse vídeo do careca no seu PC ou no seu telefone. A esquerda é contra a propriedade privada, contra o acúmulo de riquezas e também defende que as coisas devem pertencer a quem trabalhou para construí-las. Isso significa que se dependesse da esquerda, o pedreiro que construiu a sua casa seria o dono dela. Ele pode chegar aí e te expulsar,
Porque na esquerda, você pagar por algo não te faz dono de nada, só se você trabalhou naquilo. A terra foi ocupada, e a única coisa que a gente está pedindo agora, nesse momento, né, é que vocês se retirem do espaço porque está ocupado. Em questão de gado, de terra, isso já não compete mais a você e nem ao proprietário dessa terra. Não compete mais. Outra questão que a esquerda, por definição, é contra é a religião. E essa é uma tecla que eu bato sempre, porque eu não vejo sentido no cara ser cristão ou ser de qualquer outra religião e ser de esquerda. Tanto a esquerda revolucionária francesa quanto Marx, que foi o cara que estabeleceu os métodos científicos do socialismo, ou seja, transformou as ideias revolucionárias em ciência, tanto os franceses quanto ele acreditavam que a religião é só uma forma de manipular o trabalhador. E que esse papinho que se você não for bom você vai para o inferno e que em padre não se bate, seria tudo uma forma de impedir as classes trabalhadoras de se voltar contra o poder da igreja. Ou seja, se você vai a uma igreja e se sente seguro lá, é porque a direita defende que você tem esse direito, não a esquerda como muitas pessoas pensam. Ah, careca, mas é a esquerda que defende tolerância religiosa. Defende porra nenhuma. Porra nenhuma. Olha os padres sendo presos na Nicarágua, olha a China perseguindo tanto cristãos quanto muçulmanos lá. Então, se você perguntar para o seu professor de história se tem algo bom que a direita defenda, ele provavelmente vai falar que não. Tudo que a direita defende é opressão e exploração. O socialismo... Um momento. Alô? Sim. Em 3 meses, da Osklin. Mas ele não vai falar que o fato de você ter dinheiro no bolso para comprar um lanche, ter o direito de ir e vir, ter o direito de professar sua religião e ir a uma igreja, basicamente tudo que impede a sociedade de virar uma selva, um filme do Mad Max, são ideias defendidas pela direita. E essa história que as classes sociais devem continuar? Os homens não deveriam ser todos iguais, careca? Como eu já disse em vídeos anteriores, a sociedade humana tem uma estrutura bem definida, com líderes e classes sociais. Isso ocorre porque os seres humanos têm talentos diferentes, vontades diferentes, inteligências diferentes e personalidades diferentes. Então, sempre que um ser humano se juntar em um bando, vão sim ter pessoas que vão se destacar mais do que as outras. E a pessoa que se destaca, ela vai despertar a admiração das outras pessoas, que por conta própria vão aceitar e colocar ela numa posição de destaque, acima delas. A gente faz isso o tempo todo, com ídolos, sejam eles artistas, jogadores de futebol, políticos, mas isso também desperta raiva, porque muitas pessoas se frustram de ver a outra conseguindo chegar onde ela não consegue, tendo o que ela não tem. E por isso essas pessoas tentam justificar sua revolta com o pretexto de que estão sendo oprimidas. Isso é a raiz do socialismo e do pensamento de esquerda em geral. Então sim, sempre houveram classes sociais e sempre haverão. Elas existem mesmo entre os animais, e não existe nenhuma forma do ser humano viver sem elas. Porque, como eu disse, nós temos vontades diferentes, talentos diferentes, inteligências diferentes. Mesmo que haja um país que consiga estabelecer o comunismo como Marx diz que seria, uma sociedade sem líderes onde não haveriam mais classes sociais, isso seria desfeito em poucos anos. Na verdade, eu acho que isso só aconteceria se em um futuro muito longínquo existir uma forma de lobotomizar todo mundo, para todo mundo pensar da mesma forma, querer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas, ou seja, um inferno na Terra. Libyans, there is a disease in the heart of man. The disease is human emotion. But Libria, I congratulate you. For there is a cure for this disease, and you, as a society, have embraced this cure. Prosium. E uma das principais características ou rótulos atribuídos ao cara de direita, ou que se diz conservador, seria de que ele é um cara parado no tempo, que é contra mudanças. E aqui cabe uma explicação da diferença entre ser de direita e ser conservador. Na verdade, em teoria, não teria que ter muita diferença não, mas para uma pessoa estar em um determinado espectro político, geralmente ela está ou por uma questão moral, ou por uma questão prática. E é aí que se diferencia conservadores de direitistas. Um cara que acredita que devem existir classes sociais e que a desigualdade não necessariamente é algo ruim, é um cara de direita.
Um cara que entende que a sociedade tem tradições e para o bem-estar dessa mesma sociedade, essas tradições devem ser preservadas, esse é um conservador. Então, tipo, um cara pode ser de direita do ponto de vista econômico, mas pode não ser conservador do ponto de vista moral. A gente vê muito disso com essa direita água com açúcar que apareceu na política nos últimos tempos. Ou seja, todo conservador é de direita, mas nem todo direitista é conservador. Isso pode parecer muito complicado, mas é só você pensar que tem muito cara por aí que é super capitalista, que é ultra a favor do livre mercado, mas que também é a favor de, sei lá, aborto. Eu tinha uma visão completamente tendenciosa a ser permissivo em relação ao aborto, porque eu acredito que as melhores sociedades do mundo, se você estudar, elas têm o aborto permitido. E eu acredito que hoje, infelizmente, a nossa legislação obsoleta empurra muitas mulheres para a ilegalidade e, consequentemente, a morte. Porém, cara, é muito difícil você defender filosoficamente o Gaguejou! Tá fudido! Você gaguejou o cidadão! Uma gaguejada que o bicho pegou. Pega o OnlyFans, por exemplo. Vender o próprio corpo é um conceito super capitalista. O corpo é seu e se você quer receber dinheiro em troca dele, você tem direito. Mas do ponto de vista conservador, isso não é lá muito legal, entendeu? Ah, claro, porque ser conservador é ser retrógrado, não? Ao contrário do que muita gente pensa, o conservador não é um cara que rejeita mudanças. Isso em política, na verdade, é chamado de reacionário. O conservador, na verdade, é o cara que entende que a sociedade costuma mudar, mas ele quer ter certeza de que a mudança vai ser para melhor. Imagina que você está de saco cheio da sua casa e quer pintar ela, só para mudar os ares. Você pode usar qualquer tinta, meter um verde fluorescente com laranja e deixar a casa horrível, mas ela vai mudar. Ou você pode consultar um canal no YouTube sobre reforma de casas, ler uma revista, chamar aqueles gêmeos da TV a cabo que reformam as casas, ou seja, fazer uma mudança com técnica, sabendo o que você está fazendo, para poder ficar bom. Isso é ser conservador. E digo mais, todo mundo é conservador até certo ponto, porque todo mundo tem um limite, uma linha que não cruzaria e que gostaria que a sociedade não cruzasse. Exemplo, canibalismo. Você acha que uma sociedade que come carne humana é uma sociedade saudável? Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Não. Então você é conservador em relação a isso. Outro bom exemplo, PDF. Se começar um movimento de liberação de PDF, como já existiu na década de 70, encabeçado pelo Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, você vai ser a favor ou contra? Se você for contra, você é conservador. Nada disso, careca. Conservador é aquele cara que vive no século XIX e que é fiscal de bumbum alheio. Não, cara, esse é o espantalho, o rótulo criado pela esquerda para fazer as pessoas leigas acharem que conservadorismo é sinônimo de estagnação. Mas não é. Como eu já falei em vídeos anteriores, conservadorismo está ligado com a moral cristã. Todos os grandes autores conservadores eram também cristãos. E o cristianismo está totalmente relacionado com palavras como evolução, renascimento, reforma interior. Então não faz sentido o conservador ser contra mudanças. Ele só é contra mudanças ruins, de mau gosto. Então a esquerda sabe que batendo no cristianismo, ela consequentemente bate no conservador e consequentemente bate na direita. Então, para resumir tudo, se você é um cara que acredita em propriedade privada, que acha que as pessoas devem ser livres para vender e comprar o que elas quiserem, livres para dizer o que elas quiserem, pensar como elas quiserem, obedecendo uma ética, claro. Se você é religioso e também se você entende que a sociedade tem regras e que essas regras devem ser obedecidas, você é de direita e nem sabia disso. E por hoje é só, pessoal, mas como não poderia deixar de ser, Careca hoje vai agradecer os apoiadores do canal. E essa semana foram os carequetes Thiago A e Tayane Santos. E tu já sabe, link pro Live Pix sempre fixo no primeiro comentário e também tem o valeu ali nos 3 pontinhos do lado direito do vídeo. E não se esqueçam que o Careca está no Facebook e no Instagram, então dê uma forcinha lá também, beleza? Então é isso, beijo nas crianças, tchau!